Graça e paz, meus queridos. Como é que estamos todos aí? Todos bem cuidados, bem guardadinhos em casa, orando dia e noite sem cessar, sabendo que o Senhor tem nos guardado no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia, não é? Nós estamos nesses dias atípicos, como família Betel, orando, pagando um preço, nos protegendo, e seguimos aqui com as nossas reuniões virtuais, sabendo que não podemos ainda estar reunidos, mas permanecemos unidos no amor de Deus, compartilhando sempre em todas as nossas reuniões da palavra, nos colocando também à disposição de vocês, caso tenham qualquer necessidade, seja ela emocional, seja ela psicológica, espiritual, material. Entre em contato conosco, que nós estamos nos desdobrando para fazer essa assistência pastoral através de nós, dos nossos bispos, dos nossos pastores, dando essa cobertura especial, como fazíamos presencialmente, só que agora virtualmente, e se tem uma necessidade, a gente se encontra rapidamente, e estamos aí buscando também cobrir toda a igreja. E nós queremos que você, amado bispo, amada bispa, amado pastor, amada pastora, se sinta também abraçado por nós. Queremos agradecer pelo seu empenho, queremos louvar a Deus pela sua vida, porque sabemos que mesmo nesse período desafiador, você tem sido um pastor, uma pastora, um bispo, uma bispa de excelência, tem nos ajudado a cobrir todo esse rebanho em oração, em suprimento, em suporte emocional, psicológico, como eu disse, muitas vezes por aqui agora, por um meio digital, aonde a gente diariamente temos deixado ministrações, palavras, textos, temos interagido virtualmente. Nós sabemos e nós nem se compara com aquilo que nós fazíamos presencialmente, queridos, mas é o veículo que nós temos agora, não é? E não só nós como igreja, mas escolas, todas as empresas têm se adaptado a esse recurso, e que você possa também ajudar aqueles que não têm muito acesso ao meio virtual, fazendo uma ligação, né? Ou para que a sua voz seja ouvida, para que você seja, de alguma maneira, levado até essas ovelhas que precisam de um suporte nosso, as senhoras, né? Pessoas que às vezes não têm uma família de suporte. Então, nessa hora, a família Betel continua unida, e nós contamos com sua ação, com a sua iniciativa virtual para alcançar cada uma das ovelhas do rebanho Betel. Então, muito obrigada. Deus continue derramando graça sobre a sua vida, nossos amados bispos, pastores, nossa liderança, a nossa equipe de apoio também, que tem feito um trabalho maravilhoso. Nós queremos agradecer a você que tem sido ainda fiel também nos seus dízimos, nas suas ofertas, tem feito um depósito, tem mandado uma mensagem para nós. A gente traz o feedback, não é? Para que as contas continuem sendo pagas também. Você que às vezes passa aqui em casa rapidinho, vem trazer o seu dízimo, vem trazer a sua oferta, que Deus o abençoe 100 vezes mais, que a prosperidade seja sobre a tua casa, que praga nenhuma te alcance, e que essa conta bancária que tem sido aqui divulgada, que você possa continuar na sua fidelidade, que você possa continuar abençoando também as cestas solidárias que nós temos arrecadado para estarmos também ajudando algumas famílias que estão precisando desse suporte nesse horário. Então, todo domingo de manhã, ali na igreja, eu, o apóstolo, às vezes ele, no último domingo eu não pude ir, mas no próximo domingo estarei ali. A gente está ali orando por você à distância, recebendo também as cestas, as doações, e todo o material que chega a gente está distribuindo, porque sempre tem famílias precisando. E você, amado bispo, você, amado pastor, pastora, também pode fazer via célula esse levantamento de quem na sua célula está precisando de ajuda, de suporte material, correr atrás, colocar no grupo e nos ajudar também a suprir essas necessidades materiais. Amém? Em oração, em unidade, nós vamos vencer, e em breve nós cantaremos o cântico da vitória. Amém, queridos? Lembramos de deixar para vocês o Salmo 50, versículo 15, que diz: clama a mim no dia da angústia,
eu te responderei e tu me glorificarás. Sempre nós sabemos que temos acesso, que podemos clamar ao Senhor, não é? E durante muitos dias, talvez, a nossa oração era de gratidão, era de júbilo, mas no momento da angústia que nós estamos vivendo agora, e nós sabemos, que eu saiba, foi a primeira situação de uma pandemia mundial, ela causa sim uma angústia, um fator psicológico que nós precisamos estar muito unidos em oração, em fé e compartilhando também, dando esse suporte emocional, porque nós ficamos mais vulneráveis, nós ficamos nessa instabilidade emocional muitas vezes. Às vezes a gente pensa que é só o idoso, a pessoa madura, não, mas os nossos jovens também, porque é o momento que o jovem teria toda a sua momento ápice de sonhar, e ele se vê agora no momento crítico, aonde ele não pode se projetar, viver a plenitude. Então, nossos jovens também, você que é pai de jovem, de adolescente, lembre também, meu amado, de dar um suporte especial à nossa juventude. E você que é jovem, que está nos ouvindo agora, nós queremos dizer para você, há esperança, amém? Há vida depois da arca, como nós ministramos desde o início. Nós vamos sair melhor ainda. Nós estamos nos preparando, e eu quero que você fique com esse versículo do Salmo 50, versículo 15, que diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ou seja, 3 tempos aqui que Deus nos dá, né? A hora de nós buscarmos, bater, buscar, e clamar. No momento que Deus vai agir com o livramento, Deus tem livramento para as nossas casas, amém? E o momento em que nós vamos retornar para glorificar ao Senhor. São 3 tempos distintos que nós vamos viver nessa confiança que nós temos no Senhor. Então, você que é jovem, não desanime. Deus vai abrir portas, amém? Há uma esperança, há um tempo ainda do Senhor mover as águas a teu favor. Continue com os teus sonhos. Eles só estão no arquivo por um momento. Depois você vai poder viver todos esses sonhos lindos que Deus tem colocado no seu coração. Amém, jovens? Para você que é pai, que é mãe, que é adulto, então também continue crendo, continue se guardando. Vamos continuar contribuindo para que aquela curva não seja acentuada, para que não tenhamos um colapso na rede hospitalar, e também nos guardando para não sermos atingidos por esse vírus, porque nós cremos que há sim uma bênção, um livramento de Deus, mas há também a necessidade da nossa prudência, da nossa observância dos critérios sanitários que estão sendo solicitados. Amém, queridos? Então, Deus te abençoe. Nós queremos orar abençoando a sua casa e a sua vida neste momento. Seja muito bem-vindo ao nosso culto desta quarta-feira, dia 15 de abril, em nome de Jesus. Feche os teus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso Pai, nós queremos bendizer o teu nome, porque nós confiamos no Senhor. Sabemos que dia após dia o Senhor está conosco. O Senhor tem guardado-nos, papai, no teu amor e na tua graça. E é nessa confiança que nós queremos começar este culto hoje, louvando ao Senhor, bendizendo, exaltando e dizendo ao Senhor que nós continuamos crendo no poder que há no nome de Jesus, no poder que há no sangue de Jesus, e que o Senhor está conosco. Ainda que os dias sejam maus, o Senhor está conosco. Dias melhores virão e nós nos alegraremos no Senhor. Passaremos o dia mau confiando no Senhor, louvando a Deus, esperando nele, e no dia mau, no dia bom exultaremos ainda mais no Deus da nossa salvação. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco, abençoa cada lar, cada pessoa que nos ouve nesta noite, e que a bênção do Senhor seja notória e real na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos louvar ao Senhor, queridos? Glória a Deus por esse momento tão maravilhoso. Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Mais um dia aqui para o nosso culto. Lembrando que hoje não estamos ao vivo, mas pode comentar aqui no chat, para a gente estar se comunicando, dialogando por aqui. Eu queria cantar algumas músicas também. Essa primeira música fala sobre o amor de Deus, né?
é uma música que marcou a minha infância e às vezes até é engraçado assim cantar ela dessa forma assim, como um louvor para a igreja, porque às vezes ela tem uma impressão de que ela é uma música infantil, mas quando a gente para reparar na letra dela, ela tem uma mensagem muito profunda, assim, muito forte, que quer dizer muito assim para mim e também me remete a uma época muito boa. E eu acho que vocês devem conhecer. Vamos cantar então. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele venceu, sofreu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. O seu perdão vai além do céu, e o monte é tão alto, e um vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Essa outra música também é um pouco antiga. Acho que eu estou meio nostálgico hoje, mas eu achei ela bem legal para a ocasião, porque ela fala muito sobre inseguranças, incertezas, e acho que condiz muito com o nosso momento agora, né? Que a gente deve realmente apenas clamar o nome de Jesus nesse momento, em que as coisas não estão mais no nosso controle, né? Então, a gente não tem mais nada que fazer.
as trevas me cercarem, os inimigos se levantarem, eu clamarei teu santo nome. Quando a noite chegar, a tempestade se levantar, eu clamarei teu santo nome. Se em meio à guerra eu estiver, ou se ferido cair, eu clamarei teu santo nome. Jesus, Jesus, quando as trevas me cercarem, os inimigos se levantarem, eu clamarei teu santo nome. Quando a noite chegar e a tempestade se levantar, eu clamarei teu santo nome. Se em meio à guerra eu estiver, ou se ferido cair, eu clamarei teu santo nome. Jesus, Jesus, oh, oh, hey, yeah. Ajuda-me, 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 Senhor. Ajuda-me, ajuda-me, yeah. Ajuda-me, 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 Senhor. Ajuda-me, ajuda-me, yeah. Quando as trevas me cercarem e os inimigos se levantarem, eu clamarei teu santo nome. Amém! Glória a Deus! Bom é louvar ao Senhor e exaltar aquele que vive para todo sempre. Amém, queridos? E nós vamos dar sequência, então, nesse dia de hoje, né? Eu estou aqui escalada para estar com vocês. É uma honra para mim, é uma alegria, um desafio. E nós queremos apenas ser instrumento do Senhor para alentar a sua fé e alimentar o teu espírito nesta noite com a palavra, amém? E eu quero deixar aqui para nós estarmos refletindo o texto que está em Efésios capítulo 6. Olha, quem não já leu esse texto, né, queridos? Milhares de vezes, principalmente em momentos desafiadores.
E talvez você nesse período agora da pandemia, nesse mês que decorreu, você já leu esse texto. Eu já citei ele em algumas vezes aí, mas eu quero refletir um pouquinho com você nesse texto hoje. Vamos lá? Se você está com a Bíblia digital ou impressa, acompanhe comigo, por favor. Efésios 6, versículo 10 em diante diz assim. O título é A Armadura de Deus. Versículo 10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E eu ainda diria, contextualizando, contra os vírus. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, olha que uma arma poderosa, queridos, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em Cristo, para que em Cristo eu seja ousada no falar, como me cumpre fazê-lo. Olha, queridos, um texto maravilhoso, né? Uma instrução do apóstolo Paulo para a igreja em Éfeso. Esta igreja, como nós hoje, naquela época, vivia muitas guerras, muitos conflitos. Essa idade aqui, que a palavra de Deus foi escrita, aproximadamente ali o ano 70 depois de Cristo, era um período, queridos, de muita opressão política e social. E diz os historiadores que esse texto aqui, o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava preso já em Roma, e ele escreveu de dentro da cadeia, observando um guarda, um sentinela, que possivelmente fazia a guarda dele e de outros presos. E nós sabemos que Paulo foi preso por causa do evangelho, né? Por causa do evangelho, porque ele pregava, ele foi julgado várias vezes, passou várias situações adversas e ele estava preso por causa do evangelho do Senhor. E olhando com uma figura típica daquela época de opressão política, militar, ele olhava para um soldado e naquela hora o Espírito Santo lembrou a ele de fazer uma analogia, de fazer uma comparação entre o cristão, entre eu e você e aquele soldado que estava ali. Aquele soldado, ele estava com uma função bem peculiar, que era assim, fazer a guarda, a proteção daquele presídio e não deixar aquele preso. Com certeza tinham muitos malfeitores ali, tinha muitas pessoas que haviam cometido crimes bárbaros, crimes hediondos, crimes que causou muito mal às pessoas. Diferentemente do apóstolo Paulo, outros apóstolos, o próprio Jesus Cristo que foi preso, que foi morto, mas ressuscitou, nós estamos celebrando aí, não é, o período que lembramos esse fato marcante. Cristo foi preso pelos soldados romanos, foi morto, e ali, naquela prisão, tinha muitas pessoas perigosas, pessoas maldosas, pessoas criminosas mesmo, e Paulo estava ali por o que seria um crime naquela época, que era falar de Cristo, que era pregar o evangelho. O Império Romano não permitia tal prática.
para que você entenda que ele estava preso por causa do amor à palavra e por levar a palavra, e essa palavra que hoje eu tenho em mãos, que hoje você tem em mãos, nós devemos parte dela a essas cadeias do apóstolo Paulo. Então Paulo estava preso e o Espírito de Deus não estava preso, pelo contrário, o Espírito de Deus estava livre para ministrar e ele ficava muitas vezes nas prisões escrevendo cartas às diversas igrejas, como esse texto aqui para a igreja em Éfeso, e ele faz aqui um ensinamento profundo, porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele era um homem muito culto, ele era um homem que foi instruído aos pés de Gamaliel, ele era, se fosse hoje em dia falar, ele era um doutor, ele era um magistrado em leis, ele era muito intelectual, você vai ver que ele tem toda uma retórica ao escrever, ao falar, porque ele era um homem muito instruído, não é? Eu pessoalmente amo as cartas de Paulo, e no Novo Testamento nós temos 13 cartas, algumas pequenas, mas nós temos 13 cartas que foram escritas por Paulo. Das 27, dos 27 livros do Novo Testamento, 13, a metade praticamente, foram escritas pelo apóstolo Paulo, porque ele tinha essa missão de abrir uma igreja, levar o evangelho, e depois ele ia escrevendo cartas, correspondendo ao pastor, como a Tito, a Timóteo, né? E ele escrevia também direcionado à igreja. Então, nesse texto aqui específico, nós temos essa analogia feita a um soldado romano. E ele começa falando exatamente para que nós nos fortalecemos. Paulo aqui está dando uma instrução muito clara para nós que somos guerreiros de Deus, soldados de Deus, agentes de Deus aqui na terra. Ele nos dá lições práticas de como nós devemos agir. Primeiramente, que nós devemos permanecer firmes. Ora, queridos, um tempo difícil, o vento está soprando forte, as ondas estão bravias, como eu falei no início, não só materiais, mas emocionais, psicológicas, espirituais. Nós estamos num tempo de muita guerra. E você precisa ter, e eu precisamos ter raízes muito profundas. Precisamos estar muito estáveis em Deus. Ter um suporte, essa rede social que nós temos na igreja, que é muito importante, aonde nós estamos nos ajudando. Porque Paulo fala, olha, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para que nós sejamos firmes no dia mau. Amém? Porque a luta não é só contra a carne, não é só contra um vírus. E o vírus que é o inimigo real, porém invisível. Como é difícil lutar com o inimigo invisível, não é? Recentemente eu recebi uma imagem, de repente vocês viram também, e a frase era para impactar mesmo. Dizia assim, que se você conseguisse ver os vírus, você não iria sair de casa. E mostra uma rua toda impregnada com o vírus, com o coronavírus, né? Que, segundo aí os estudiosos, tem aquela forma daquela mamona. Ele é um círculo redondo e ele tem vários tentáculozinhos, né? Segundo os estudiosos, seria esse formato desse vírus. Os vírus podem ter vários formatos, mas esse seria o do corona. Então, o que acontece? Se a gente pudesse sair na rua e ver nitidamente todos os vírus que estão soltos, ou na hora que são liberados através de um espirro, de uma tosse, né, de um bocejo de alguém, porque a gente já sabe que ele é liberado pelas gotículas de saliva, e essas gotículas de saliva contendo esses vírus, eles vão contaminar outra pessoa, principalmente pelas nossas mucosas, que é o do olho, no nariz e na boca. Ele vai ter acesso, ele vai contaminar outra pessoa, principalmente por essas 3 vias. Por isso que a gente não pode passar a mão no olho, nem no nariz e nem na boca. Sempre com esse cuidado de não levar a mão que possa estar contaminada nessas 3 vias, que são as 3 portas de entrada do vírus. E aí, só que é um agente invisível, né? E como é um agente invisível, a gente fica muito no campo das ideias. Será que aqui tem vírus? Será que aqui não tem vírus? Onde está meu inimigo? Será que aqui tem? Será que aqui não tem? Será que essa pessoa está contagiada? Não está? Por isso que todos devemos nos proteger.
E na época de Paulo, a guerra era física, era espada, era grilhões, era tudo que se poderia ver e tudo que tinha de mais agressivo. Não se tinha as armas letais como se tem hoje em dia, chamado armas de fogo, né? Um míssil, uma arma, uma metralhadora, uma pistola, não se tinha esse tipo de arma, mas eram armas de embate interpessoal, né? As espadas, e Paulo pega todo esse arsenal de proteção, armas de proteção, e ele então fala, olha, em todos os momentos, coloquem essa armadura de Deus. E ele, a partir do versículo 14, ele começa a descrever todos esses equipamentos que nós podemos usar para nos proteger, como eu disse, agora por um inimigo invisível. Só que no 13 antes ele diz, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então Paulo fala, tomai toda a armadura de Deus. Porque às vezes, assim como eu falei, você pode proteger a boca, mas você esquece e passa a mão no olho. Ou você pode proteger o olho, mas esquece, porque é um hábito nosso antigo. Tem pessoas que ficam com a mãozinha na boca, rói uma unha, toda hora a mão no nariz. Então você já sabe, isso aí são meios de defesa. E além desses meios de defesa que você faz, você sabe que não pode fazer se proteger de um e fazer o outro. Assim também Paulo fala, tome toda a armadura de Deus. Como você vai proteger olho, nariz e boca, ele fala agora o restante do corpo, meu querido. Versículo 14, ele diz, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos da couraça da justiça. Essa couraça da justiça era como se fosse aquele corpete, né? Aquela armadura que se colocava aqui no tórax. Porque nós sabemos, querido, que os nossos órgãos vitais, eles estão nessa região aqui do tórax e da cabeça. Se você perde um braço, você vive sem um braço. Se você perde um pé, um dedo, né, você vive, uma orelha. Mas tem órgãos que são vitais. Tem áreas na sua vida que você precisa vigiar mais. Ou seja, áreas até que você se sente mais frágil. E falando-se no ser humano, ele fala que nós devemos nos cingir com a verdade. Ora, a verdade naquela época estava ligada ao coração, às emoções. Se pensava que a sede, né, das emoções estava muito no coração. Hoje nós sabemos que todo raciocínio e emoção parte do cérebro, está aqui. Mas naquela época ainda pensava que estava no tórax. Então a couraça da justiça era como se fosse um colete, aquela armadura que se colocava para proteger aqui, ó, essas partes vitais, coração, o fígado, o rim, né? Todas as nossas vísceras, elas são vitais para nós. Então, se tinha que colocar a couraça da justiça. Então, a couraça, eu digo para você, tem áreas na sua vida que são vitais. Você não pode descuidar. Você não pode descuidar da palavra, da oração, do temor a Deus, do quebrantamento. Cuide daquelas áreas vitais na sua vida. Então, você põe a couraça da justiça e no versículo 15 ele fala, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, daqui ele vai para os pés. Olha, os pés, queridos, tem coisa pior do que você andar com o pé machucado. Se você está andando no local e você pisa numa pedra, num prego, num espinho, você não consegue andar se o seu pé estiver ferido. Ou seja, os pés, eles precisam ser bem protegidos, né? Um sapato confortável, as mulheres então, né? Quando a gente põe aquele salto ali 15, aquele salto 12, aquele desconforto, você não pode ir muito longe, você fica muito limitada. Então Paulo fala, cuide dos seus pés, ou seja, cuide por onde você está andando, como você está andando. Os pés falam de deslocamento, de alcance que você pode ter. Para nós caminharmos muito e caminharmos bem, nós devemos calçar bem os nossos pés com o evangelho da paz, ou seja, aonde eu for,
aonde eu pisar, o evangelho vai entrar comigo. Aonde não cabe o evangelho, não cabe também a minha vida. Porque aonde eu for, eu vou calçando os meus pés com a preparação do evangelho da paz. Nesses dias, nós estamos muito restritos, né? O nosso deslocamento é dentro de casa, a gente vai emergencialmente ao mercado, a um banco, resolve-se aquilo que é emergencial, sai para cuidar dos nossos pais, idosos, a uma criança, emergenciais. E nesse período eu quero reforçar com você, saia somente para aquilo que for emergencial. Faça isso com você mesmo e promova isso para as pessoas que estão ao seu redor. Porque se nós vencermos este abril, vencermos início de maio, nós vamos estar vencendo um gigante. Amém, queridos? Então, vamos calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, tendo sabedoria de aonde devemos ir nesses dias. Somente locais emergenciais. Ainda que a área econômica esteja gritando, nós temos autoridades no Brasil, não é mesmo? Até mesmo na área presidencial, nós entendemos, nós sabemos o clamor que é para um presidente, para os governadores, para a área política, para a área empresarial. Eu sei que eu estou falando para empresários nesse momento, eu sei que o seu coração está apreensivo, talvez esse mês você não vai ter entradas. Isso é difícil, querido, para um pai de família, para uma mãe de família, você saber que você contava com aquela renda e o seu comércio está fechado. Mas eu quero também dizer para você, tudo isso é menos importante agora do que a sua vida, do que a vida de pessoas que você ama. Do que adianta a gente ter um salário esse mês, mas outra pessoa ou a gente perder a vida por causa disso. A economia tem se dito muito. A economia a gente vai recuperar. A vida não tem como recuperar. Infelizmente, hoje de manhã, a minha filha me passou, a amiga dela, que faz especialização junto. 2 pessoas próximas a essa amiga dela faleceram nessa manhã. Infelizmente. Eu até falei, filha, não vamos divulgar, eu até peço a você também, não divulgue muito, né? Você que está me ouvindo, fica só para você. Eu estou te falando aqui porque eu quero também que você tenha consciência da gravidade da situação. No Gama, hoje pela manhã, 2 pessoas, um tio e outro conhecido de uma amiga da minha filha que faz especialização, vieram a óbito. Então, queridos, a gente não pode brincar. E eu quero que você se proteja e que você proteja outras pessoas. Porque às vezes eu e você, um filho nosso, ele pode até ter o vírus, passar, pode não ter sintomas nenhum, mas e outra pessoa que for contaminada pode não ter a mesma resistência, pode ser fatal na vida daquela outra pessoa, não é? Então a gente tem que ter essa consciência de não pensar só em nós, no nosso salário, né? Mas você pode pensar, não, a apóstola está tranquila, ela é aposentada, ela é concursada, ela tem o salário dela. Queridos, mas eu estou sofrendo por você. Eu estou preocupada com cada família nossa da comunidade Betel, amigos nossos também, mas eu tenho dito sempre, vamos procurar alternativas. 1 mês, 2 meses, a gente vai se ajudando, ninguém vai passar fome. Você não vai ter que comprar outra coisa nesse período, a não ser alimentação. E a gente vai se contendo e vai dar tudo certo. Amém, queridos? E como nós já temos pedido, amados bispos e bispas, amados pastores e pastoras, observe na sua célula. Vamos nos ajudar a correr atrás, vamos suprir as necessidades uns dos outros, amém? Não vamos pensar só em nós. No próximo domingo, pela manhã, vamos levar as nossas doações para a igreja e você procura o seu bispo, procura a sua bispo, o seu pastor, a sua pastora, estando passando necessidade alimentar, procure-nos que nós vamos correr atrás, amém, queridos? E Deus vai suprir todas as nossas necessidades, em nome de Jesus. Avançando, versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora, vem pro braço. Já falamos do tórax, fomos pro pé, agora aqui, no braço. Braço, né? Simbolismo de luta, de embate, de força. Quantas pessoas não se orgulham em mostrar seus músculos, né? Ali,
Porque o braço, ele fala de força, sim. E Paulo fala, olha, a gente tem que tomar o escudo da fé, né? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Ou seja, nós vamos tomar o escudo. E o escudo, ele é um instrumento de proteção, né? Ele é um dos equipamentos aqui, como nós falamos da couraça, de calçar o evangelho, como se fosse uma bota bem protetora mesmo. Agora, proteger os braços, porque nós precisamos dessa mobilidade, dessa força, porque daqui a pouco você vai entender que vai chegar na mão também. Então, por que os meus braços têm que ter o escudo, ou o meu braço tem que ter o escudo da fé? E geralmente é no braço esquerdo o escudo da fé, porque depois aqui vai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, na mão direita. Mas no braço esquerdo a gente vai usar o que? O escudo, porque com o escudo, que é um equipamento de proteção, você vai se proteger, ó, aqui. Se vier nesse sentido do rosto aqui, você pode colocar o escudo em várias posições que você precisar. Então, o escudo, ele é um equipamento de proteção móvel. Mas o braço tem que ter agilidade para mobilizar. E naquela época, o escudo, você já deve ter assistido aqueles filmes antigos, era um medalhão gigante, né? Com quase 1 metro de diâmetro ali, feito de bronze, de um metal bem resistente, porque se viesse qualquer espada, qualquer arma. Hoje em dia, os exércitos modernos, são outras armas de guerra, não usam. Mas simbolizando que você deve estar atento a todo o seu corpo. O escudo da fé, ele vai proteger aonde você estiver mais frágil, embraçando sempre o escudo da fé. No versículo 17 fala, tomai também o capacete da salvação na primeira parte. Então, o que é o capacete? A gente conhece muito bem hoje em dia por causa dos motociclistas, né? E como tem tido motociclistas, né? Motoboys circulando hoje em dia. E é uma lei que o motociclista, não pode dirigir sem o capacete. Para você também vai ficar uma lei agora. Você não pode andar sem o capacete da salvação. Amém, queridos? O que é o capacete da salvação? Agora sim, é a sua mente. É o seu cérebro, é de onde partem todas as decisões e pensamentos, toda a sua articulação cognitiva está no seu cérebro. Então, colocar o capacete da salvação fala que você tem que guardar os seus pensamentos, pensar em coisas, como a palavra fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você tem que monitorar até a sua motivação. O que eu vou empreender a minha energia para fazer em alguma coisa boa, louvável, agradável? Eu não vou colocar a minha mente a serviço da derrota. Veja que aqui eu estou esclarecendo você, mas ao mesmo tempo eu estou sendo realista, mas eu não vou ser pessimista. Eu creio que nós devemos nos proteger e que vamos passar por isso. Mas é diferente você saber o que está acontecendo e dizer, vai ficar pior, não tem jeito, a economia, todo mundo vai ficar devendo, não vai ter solução, vai de mal a pior, não. Isso não é uma palavra de uma mente guardada pelo capacete da salvação. A mente guardada pelo capacete da salvação, ela vai produzir pensamentos e falas coerentes com a palavra de Deus. Ela vai ter uma mensagem de esperança que traz paz, mesmo em meio à guerra. Nós vamos ter paz em Deus, amém? E nós vamos ter esperança. Então, quando eu coloco o capacete da salvação, todos os dias de manhã, quando eu coloco essa armadura aqui, eu coloco o capacete, eu estou dizendo, a minha mente está guardada em Deus. Eu quero ter a mente de Cristo. A palavra fala que nós devemos ter a mente de Cristo. Nós devemos ter uma mente respaldada na palavra e nas promessas. Eu não vou ter a mente mundana. Eu não vou ter o discurso somente lá do nosso Senhor ministro, que ele está vendo pelo ponto importantíssimo da ciência, mas além da ciência que eu estou vendo, que respalda, que eu tenho que ter uma fé racional sim, mas eu quero olhar além da ciência, eu quero olhar pela ótica da fé.
Eu quero olhar pela ótica de uma mente que acredita no Deus do impossível. Amém, queridos? E nós vamos trabalhar por isso. Então, se eu coloco o capacete, guardei a minha mente, agora sim, a mão direita fala que eu vou tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, aqui no braço esquerdo eu tenho o quê? O escudo. Na minha mão direita, que é a mão mais ágil, eu vou ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha que coisa linda, não é? A espada, ela é uma arma defensiva, mas ao mesmo tempo ela é uma arma ofensiva. Porque tanto você se defende, né, com a espada, como você vai ferir o inimigo. O inimigo vai ser ferido de morte pela palavra de Deus, que diz que nós vamos pisar em escorpiões e serpentes, em vírus, e nada nos causará dano algum. Pelo contrário, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Os vírus vão cair, eles não vão poder te atingir, porque você está blindado com a armadura de Deus. Vamos tomar posse disso? Então, Deus é muito maravilhoso. Deus já preparou uma blindagem especial para você. Versículo 18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim. Muito obrigada pelas suas orações. Eu quero dizer que nós temos orado sempre às 8 da manhã, às 15 horas. É o meu horário que eu tenho parado. A rede de mulheres tem uma agenda de meia e meia hora, tem 1 ou 2 mulheres orando. A rede de homens também está empenhada. A gente coloca lá no grupo, tem dia que a gente esquece, tem dia que não dá tempo de colocar, né? A gente já sai para outras coisinhas, mas nós estamos na escala, na torre de oração. Bispa Socorro, Bispo Hamilton, muito obrigado por nos ajudar aí na torre de oração, que nós estamos continuamente orando. E Paulo fala, orando com toda oração e súplica, orando por mim, nós estamos orando por vocês, esta cobertura recíproca de oração, aonde nós estamos nos cobrindo. Então, querido, é outra arma defensiva e ofensiva que nós temos, é a oração, é a súplica. Agora, nós não vamos nos avançar muito, mas a oração, ela é aquela oração que você faz, vamos supor, em dias normais, em momentos normais. Agora, a súplica, nós poderíamos aqui brevemente classificar a súplica como uma oração mais intensa, mais profunda. Você sabe assim, quando você ora chorando, você ora com aquele desejo intenso, é uma urgência sua, de outra pessoa, que você ora de uma maneira muito intensa. Pois bem, isso é a súplica. É uma oração onde você vai suplicar com mais intensidade a favor daquilo que você precisa, amém? Então, orando uns pelos outros, orando por nós, né? E, como diz aqui o apóstolo Paulo, por ele, porque ele precisava de intrepidez no abrir e fechar da boca dele. Ore pelos seus pastores, igreja, ore por nós, pastores, bispos, apóstolos. Nós estamos orando. E nós também queremos aqui lembrar a você, se você puder, todas as manhãs, quando acordar, você que de repente já teve que voltar a trabalhar, nós temos muitos profissionais aí da saúde, nós temos orado especialmente por você, meu querido, que é da área de saúde, bombeiros, profissionais que já voltaram a trabalhar, que têm que sair de casa, que estão impossibilitados de ficar mais guardadinhos em casa. Estamos orando por você. Antes de sair de casa, ou você que pode ficar em casa, todos os dias, não como um ritual místico, um ritual apenas para cumprir protocolo, mas ore pedindo ao Senhor e se revestindo com toda essa armadura de Deus. Você precisou de sair, Senhor, eu vou colocar a armadura. É igual o motoboy, ele não pode sair sem um capacete. Você, quando for sair de casa ou for ficar em casa, fala, Senhor, eu vou colocar a armadura de Deus hoje. E eu sei que a bênção do Senhor está sobre mim. Então, queridos, nós vamos fechar com essa oração. Eu quero convidar você a, juntamente comigo,
todos nós, como família, como amigos que estão nos assistindo nesse momento, a colocarmos a armadura de Deus. A saber que muito mais do que uma máscara, muito mais do que o álcool em gel, lavar as mãos aí, né, umas trocentas vezes por dia, você pode se proteger ainda mais, do ponto de vista espiritual, emocional e psicológico, colocando essa armadura de Deus, amém? Aonde você está agora, no seu trabalho, na sua casa, vamos orar e vamos clamar ao Senhor agora essa cobertura em nome de Jesus. Você pode fechar os teus olhos, por gentileza? Senhor, neste momento nós queremos declarar e agradecer ao Senhor por essa armadura, por essa clareza, por este ensinamento tão lindo que o apóstolo Paulo nos traz a respeito do efeito que é estarmos protegidos por Deus. Apóstolo Paulo, naquele momento, Senhor, ele estava tão mais frágil do que nós, ele estava ali com o inimigo visível, ele estava com todo o Império Romano e soldados o ameaçando, ele estava em prisão, ele estava, Pai, não como nós que estamos no conforto da nossa casa, mas parece que muitos estão se sentindo aprisionados. Ele estava numa prisão, Senhor, numa masmorra fria, mofada, indiferente, gelada do ponto de vista emocional, físico, mas ele estava ali, Deus, vivendo, escrevendo, refletindo nas tuas verdades, na tua palavra. Ele estava ali com toda a armadura do Senhor. Papai, que nesta noite também, que nós nas nossas casas, nos locais que nós nos encontramos, que certamente são bem melhores do que aquela prisão que estava o apóstolo Paulo, e eles também estavam debaixo de ameaças de morte, Senhor. E, Pai, ele estava confiante no Senhor e ele deixou um legado para nós, que é esse ensinamento de estarmos protegidos, confiantes, simbolizando, Pai, por esta armadura que hoje nós entendemos que não é uma armadura externa, mas que é, Deus, a nossa força interna, é a nossa fé, é a nossa esperança, é o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, que traz vida e vida em abundância. Por isso nós queremos abençoar, declaramos blindados, declaramos, Pai, equipados todos que estão nos ouvindo com a armadura de Deus e livres e poupados de todo mal, em nome de Jesus. Assim nós agradecemos e desde agora, Senhor, para todo sempre, declaramos que a nossa confiança está no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Muito obrigada, meu querido. Boa noite a você e a sua família. Até domingo, às 20 horas, nos veremos na live da Betel. Um grande abraço, assine o canal, dê o seu like e vamos juntos vencer esta batalha em nome de Jesus. Um grande abraço, amamos vocês. Amém? Cheiro no coração.